Assistir Maid na Netflix mexeu comigo. Mexeu principalmente porque, como pastor de igreja, eu já tive que lidar com alguns casos que envolvia violência ou risco de violência doméstica. E assistir as coisas sendo descritas do modo como são ali no seriado, ali na minissérie da Netflix, eu não conseguia assistir sem pausar de vez em quando pra tomar uma água. Eu xingava a TV, eu ficava com raiva. Cada episódio eu pausava umas 2 vezes pra, sabe, de segurar na cadeira e ficar, como pode? Isso tá acontecendo. É violência, é opressão, é injustiça, é burocracia. Ah, maldita burocracia. Mas aí eu me peguei na seguinte pergunta. Certo, Maid é um seriado sobre uma mulher que sofre violência doméstica. Mas quanta culpa ela teve nisso? Em 2019, numa pesquisa realizada pelo Datafolha, estimou-se que a cada 9 minutos uma mulher sofre algum tipo de violência doméstica no Brasil. Em 2020, por causa do confinamento envolvendo a pandemia de Covid-19, 1 em cada 4 mulheres entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica. Isso é um número alarmante se ele for uma representação fiel do que realmente acontece na realidade. O melhor dado que nós temos é que cerca de 17 milhões de mulheres no Brasil passam por algum tipo de violência física, psicológica ou sexual. Casos como o de Maid, na Netflix, infelizmente, não são incomuns. Tanto que a série, Maid, é baseada em um livro homônimo de Stephen Land, no qual ela relata a sua história, um fato real que aconteceu em sua vida, das violências praticadas pelo seu parceiro. Com um grande número de adaptações, a gente tem uma série que retrata algo que aconteceu de verdade na vida de alguém. Na série, nós acompanhamos o drama de Alex, personagem que representa a Stephanie. Logo no início, nós vemos um artifício interessante do diretor de mostrar silenciosamente as evidências de violência doméstica. A mão do parceiro vermelha, coisas quebradas pela casa, enfim, um buraco do tamanho de um punho na parede. A série nem precisa mostrar nada pra gente saber o que aconteceu. Alex foge enquanto Sean, seu parceiro, dorme. Dos detalhes quase não percebidos, que podem ser escondidos, disfarçados e manipulados, as evidências de violência doméstica estão aí. E muitas vezes nós não percebemos o agressor. E a gente vai assistindo 2 narrativas que me deixam profundamente machucados. Uma narrativa é de uma mulher tentando sobreviver, tentando fugir da violência e da opressão que se configura dentro do seu seio familiar, de um homem cretino e violento, viciado e incapaz de ser minimamente decente para sua esposa e filha, e uma narrativa que envolve o próprio Sean de tentar ficar limpo, de ter ali uma vida social, de tentar de alguma forma restabelecer o seu contato com sua filha e esposa, e como isso é irritante só de lembrar. Como ele é justificado pelas pessoas à sua volta. Os amigos falam sobre não comprar lados. Você tem a cena em que a Alex conversa com um amigo em comum e ela diz, olha, você tem a sua versão, ele tem a versão dele. Como é que você tem a sua versão e a versão dele? Em violência, gente, pelo amor de Deus. Não existe 2 versões em caso de violência. Acabou, é violência. Ah, não, porque ela tem, sabe? Ela conta o lado. Claro, o cara pode negar a violência, pode dizer que não aconteceu, mas tem prova material. Tá lá o buraco na parede, tá lá coisas quebradas, tá lá o punho do cara ferido. Qual é a versão dele? Ela provocou? Ela fez por onde? Ela foi chata, sei lá? Não tem 2 lados quando um lado é violento. Acabou, brother. O que se pode fazer é negar a violência. Aí pronto, a mulher pode estar mentindo. Aí é outro debate. Falsa comunicação de crime. Mas com prova material de abuso, como é que amigos do casal podem achar que é simplesmente uma questão de divergência de opiniões onde eles não querem comprar lado? Você tem a mãe dela tentando dizer que o Sean é um cara bom, que tá tentando. A própria mãe que sofreu violência doméstica também. Você tem o pai dela, outro agressor, outro envolvido com violência doméstica antes, que agora encontrou Jesus e que tá muito mais preocupado com o cara alcoólatra, porque de alguma forma se vê nele e quer de alguma forma curar o cara, enxerga ele como se ele fosse uma vítima, um mero doente, porque justificar o cara de alguma forma justificar ele, ao ponto dele ter presenciado abuso moral, quando ela, extremamente deprimida, tenta ir dormir ao invés de participar de um jantar, e ele ameaça e se impõe contra a mulher, e o pai diz que não viu nada, viu só uma discussão de casal. Todo mundo culpa ela por fazer o que tá fazendo. Todo mundo passa o pano pra ele, sendo o tipo de homem que é. E quanto disso não representa o modo como a gente enxerga a violência doméstica hoje? Fala-se sobre potencial demoníaco da mulher que se esconde por trás da violência, se justifica os mais variados comportamentos terríveis, e a gente acaba sendo cruel com aqueles que são vítimas de situações realmente terríveis. A série narra
a luta que Alex tem que enfrentar. Ela foge com a filha, só com o que conseguiu colocar numa bolsa. Ela se submete a um emprego que paga muito mal. Passa por um acidente de trânsito, tem que dormir no chão de uma estação de balsas por não ter pra onde ir. A série mostra não só os desafios enfrentados por ela, mas como ela se via diante daquilo tudo. Enquanto tem que se submeter à humilhação de procurar várias ajudas governamentais, Alex se vê de maneira negativa, ela se rebaixa a uma condição quase subhumana. E me surpreendeu encontrar pessoas na internet de alguma forma dizendo que ela tinha culpa também. Eu fui tentar entender o que eu tava lendo. Como assim essa mulher também tem culpa? Eu fui olhar, claro que estava no Twitter, né? Porque o Twitter é o chorume da internet. Enquanto no Instagram é uma grande fantasia onde todo mundo tenta ser o mais bonito e bonzinho que dá pra ser, parece que o Twitter é o contrário. Todo mundo quer ser o pior tipo de chorume possível naquela rede social. E estavam dizendo que ela tinha culpa também. Culpa também por quê? Porque ela volta pra casa do marido. E talvez seja aqui um debate interessante de se fazer sobre violência doméstica de forma geral. A série, ela tem um objetivo que me pareceu muito claro. Ela quer mostrar pra gente por que é que mulheres continuam em relacionamentos assim. Se você apanha, você vai embora. Ponto. Por que você não vai embora? No caso dela, havia muita pobreza envolvida. E a pobreza impedia que ela pudesse simplesmente seguir a vida dela do jeito que ela quisesse. A Regina, a ricaraça que ela limpava a casa, divorcia do marido. E divorciando do marido, ela segue a vida com a casa muito boa. É uma mulher solteira com filha. E ela tem toda a ajuda que precisa, contrata um serviço de au pair, tem uma casa maravilhosa, tem uma pensão, tem carro. Ela pode seguir a vida, porque ela tem recursos pra isso. Algumas mulheres não têm e dependem do marido num nível muito profundo. Acabam tolhidas de muitas formas. Ela não tem salário, tá desempregada, ela não tem sequer celular, ela não tem mais carro, porque o cara devolve o carro que ela tinha conseguido de presente. Ela fica completamente isolada. E é nesse cenário de profundo isolamento que uma mulher é presa dentro de uma situação tão terrível como violência doméstica. Fora que ela não escolhe pura e simplesmente voltar pra casa do ex-marido. Ela dorme no carro, ela dorme lá na estação de trem, ela consegue um abrigo, se eu não me engano, o abrigo tinha um prazo que você podia ficar, então ela vai pra uma casa de transição, a casa de transição tinha mofo, ela vai ficar na casa de um pai, e lembra que o pai praticava violência doméstica com a mãe, ela não quer ficar ali porque ela tá fugindo já por causa daquilo ali, já é um homem com quem ela não tinha nenhuma intimidade, ela vai pra casa de um amigo que era muito afim dela, e o amigo muito afim dela fica com ciúmes, porque ela dorme na casa do... Aí é vacilo, aí vamos abrir aqui agora essa conversa. Aí é vacilo, certo? É vacilo, ela tá na casa de um cara, ela sabe que o cara gosta dela, ela é muito clara, ó, se esse for o preço de ficar aqui, eu prefiro não ficar. O cara tá ali tentando e tal, né, vamos sair, não sei o quê, mas... O cara tá relativamente educado, mas ainda falta de noção do cara. Você tá ajudando alguém, é muito complicado você misturar um interesse amoroso com um tipo de ajuda. Esperar a ajuda acabar, né? Aí você tenta alguma coisa amorosa. Porque a mulher tinha muita maturidade nesse sentido. Eu sou a sua caridade. Não tem como a gente ter um relacionamento e eu ser sua caridade mesmo assim. Claro que no passado era muito comum as mulheres casarem simplesmente pra poderem se prover. Mas essa não é a configuração moderna hoje do modo como a gente pensa casamento e relacionamento e tal. Ela não queria se aproveitar do cara. Eu achei muito honesto isso, mesmo na situação que ela vivia. Mas ela volta e fica com o cara. Tudo bem, é uma situação terrível. A mãe dela tá maluca lá, a mulher tá em estado de choque quase que absoluto, porque a mãe se rasgou toda e tá no hospital e ela tá lá, sabe, quase que fora da própria consciência, não, sabe? E acaba ficando com o ex-marido. É uma situação muito específica, que a série joga pra gente pra tentar de alguma forma justificar o processo de retorno dela. Mas é específico demais, ela passa por mais uma tragédia, entra em estado de choque, fica quase catatônica, é levada quase que fora da consciência de volta pra casa, e o marido meio que se aproveita disso, ela corresponde a isso e... Não sei nem se dá pra chamar de estupro. Porque ela tava, sei lá, você transar com uma pessoa que tá em estado de choque é estupro? Eu talvez seja. Talvez seja equivalente a transar com alguém que tá, sei lá, apagado de bêbado, sei lá, não tenho certeza. Mas ela tem alguma parcela de responsabilidade nisso. Se ela sabe que o cara que tá ajudando ela a não morar na rua com a filha é um cara que tá afim dela, ela não tem nenhuma obrigação de tá se submetendo à investida do cara. Mas dizer que tá voltando, passar a noite inteira fora com a filha, não dar nenhuma notícia e tá na casa com o ex-marido, transando com o ex-marido, a gente pode concordar que é um vacilo inacreditável. É um vacilo inacreditável. Mas é muito difícil julgar friamente uma pessoa que tava passando por algo absolutamente tão terrível. Ela tem uma parcela de culpa por ter sido jogada fora? Ela tem uma parcela de culpa de ter sido mandada embora daquela casa e a única solução é voltar pra casa do ex-marido? Ainda mais se a gente considerar que a Regina foi conversar com ela perguntando se ela tinha realmente encontrado um lugar pra ficar. E ela disse que sim. Aí a Regina meio que pede desculpa por não ter deixado ela ficar lá e tal. Diz que entende que ela pediu aquilo pela filha. E sabe... A impressão que eu tive é que houve uma abertura ali pra ela ficar com a Regina, dizer, não, Regina, eu voltei pra casa do meu marido que batia, dava murro na parede, que me humilhava fisicamente, eu voltei pra lá, mas por que ela não abre o jogo? Por que ela não pediu, sabe, uma segunda vez naquele momento de abertura ali, pra ela, sabe, ele tava aberto o caminho pra ela dizer, por favor, me deixa ficar aqui de novo. Ah, Iago, mas ela vai ter que se humilhar tanto, cara, sabe, numa situação como essa, mais humilhação na vida dela? Só o que a coitada tava vivendo era humilhação? Ali...
teria sido um caminho de sair. Mas talvez a série queira realmente dizer isso. A série queira dizer que, tudo bem, existem muitas circunstâncias que fazem com que mulheres não consigam sair de situações de violência e fiquem na casa ainda de maridos que são agressivos, mas elas ainda têm uma parcela de responsabilidade de cuidar para não voltar para esse cenário. Elas não são simplesmente mulheres a serem resgatadas, elas também precisam ter a força moral de ir embora, como ela teve. A partir do momento que ela viu a filha dela fazendo a mesma coisa e se escondendo, como ela se escondia quando o pai batia na mãe dela, ela entendeu que ela não podia ficar aí. Ela precisava proteger a filha dela mesmo. E tocando a música Serpents, eu adoro aquela música. Ela sai andando, na doida, tá nem aí com a filha no ombro e vai-se embora. Existe um tipo de responsabilidade que a mulher, numa situação como essa, precisa assumir pra si, pra fugir, pra ir embora desse tipo de coisa. Uma força moral que ela acabou tendo. Ninguém a resgatou. Ela foi por si mesma em direção à sua liberdade. Eu não quero dizer que ela tinha qualquer culpa da violência sofrida. Eu quero dizer que ela não conseguiu aproveitar todas as oportunidades pra sair daquela casa como ela poderia ter aproveitado se ela fosse uma pessoa perfeita. Se ela fosse uma pessoa que não comete erros. Ela cometeu erros. Todo mundo comete erros. E esses erros não devem nunca te encerrar numa circunstância perigosa. Você cometeu erros, não aproveitou as oportunidades de sair, acreditou demais quando não deveria ter acreditado, precisa de 5, 7 vezes na casa, no abrigo, pra finalmente conseguir sair de uma situação como essa, como a líder do abrigo diz. Tudo bem, sempre tem uma chance nova de você ir embora. É triste, porque a Alex se encontrava rebaixada como ser humano. E rebaixada como ser humano, ela parece que não tinha força e energia pra sair dali. Você lembra que a Alex conhece a Danielle, que era uma outra vítima de violência? Uma mulher que chegou a ser estrangulada pelo marido? Danielle acaba voltando pro relacionamento anterior. E a Alex se pergunta como é que ela podia se submeter a isso. No entanto, a própria Alex acaba voltando pro Sean. É como se a Alex tivesse acreditado em todo aquele papo de procurar mudança no Sean. De que ele podia realmente ser alguém diferente. De tentar ver as partes boas de um homem que era abusivo contra ela. Quando ele fala um discurso na festa de noivado, ela olha pra ele quase que com algum tipo de admiração. Essa é a desgraça da violência. Você tenta se concentrar nas partes boas pra ver se elas compensam toda a dor sofrida. Nunca compensa. Porque você, a sua saúde física, psicológica, emocional e da sua prole estão em risco. Não tem parte boa que compense surra. Não tem parte boa que compense abuso emocional e psicológico. Ele ajuda com a mãe dela, ele age direitinho e tal, até que o ciclo de violência volta. Ela lamenta como ela foi burra. E ela se enxerga então no fundo do poço, sem forças para sair. A floresta que cerca o trailer onde ela mora é encarada como um tipo de prisão, um lugar impossível de sair. E aqui a gente tem alguma explicação de por que ela se submeteu a isso uma vez mais. Não só houve um cenário externo de pobreza, de falta de apoio, de falta de ajuda, de falta de amparo familiar, de falta de recurso financeiro, de falta de pessoas que pudessem resgatá-la daí e ouvi-la, de falta de uma simplificação diante de toda a burocracia estatal. Há também uma questão interna. A dignidade de uma pessoa que submete a isso acaba sendo cada vez mais destruída. Ela talvez ache que mereça aquilo, talvez ache que não há outra saída. Sean se tornou o único meio dela sobreviver. Ela ficou sufocada e afunda no sofá, sem a menor força pra reagir. Infelizmente, nada disso é fantasia. Eu falei que eu sou pastor de igreja, e a gente sabe que essas realidades podem existir até mesmo dentro do contexto religioso. É no livro O Grito de Eva, escrito por Marília Camargo César, onde lemos vários relatos de mulheres cristãs que sofreram violência doméstica. Eu trouxe uns trechos aqui, olha só. Começou a agir diferente à medida que a data do casamento se aproximava. Tornou-se agressivo, ríspido. Eu estranhei, mas não era nada que fosse incomum. Cresci vendo minha mãe ser maltratada e agredida fisicamente pelo meu pai. Ele batia em mim e em meus irmãos. Eu já estava acostumada. E outro relato diz assim: ele exercia esse poder sendo rude, querendo tudo na hora, do jeito dele, tratando mal, humilhando, mas o pior mesmo era a indiferença. Numa conversa você argumenta, mas sua opinião não tem valor nenhum. Seu desejo não significa nada. A casa que construímos foi com meu dinheiro também, mas eu não pude escolher a cor das paredes. E as comparações? Ele me comparava à mulher do amigo dele. Ela era mais inteligente, mais educada. Quando fiquei sem trabalhar, depois de ter nosso filho, ele dizia: ela trabalha, sabe quanto ela ganha? E assim meu marido e eu fomos nos distanciando. No terceiro relato, diz assim: a violência era velada. Uma vez prendeu minha mão na porta do carro. Disse que foi sem querer, mas sei que não foi. Ficava nervoso e jogava objetos pesados em mim, gritando: sai da minha frente. Do nada, ele surtava. Um último aqui. Ele era militar da marinha, pesava 130 quilos. Quer saber como ele me batia? Eu sou pequena, ele era um homem forte. Ele me encostava no canto da parede e dava soco na minha barriga. Só que ao mesmo tempo, fazia cócegas em mim. E eu ria. As pessoas passavam no quintal onde a gente morava e achavam que eu estava brincando, mas estava era levando soco.
Os relatos colhidos pela Marília Camargo César chamam a atenção para tipos diferentes de violência e que devem nos fazer prestar atenção nos detalhes. Assim como no começo da série, onde a violência não é jogada na nossa cara, mas é apresentada por marcas que são deixadas no ambiente. Essas coisas acontecem dentro das igrejas e é importantíssimo que a gente esteja ciente de que o mal também invade nossas comunidades e que homens que agem assim são total e absolutamente culpados, os únicos responsáveis pelo mal que geram. E podem vir de uma concepção completamente equivocada dos papéis do homem e da mulher no casamento. Como se liderança masculina não significasse amor sacrificial, mas significasse algum tipo de imposição violenta. Uma visão complementarista, que seria a visão mais tradicional acerca do papel do homem e da mulher no casamento, que interpreta o homem como líder e a mulher como submissa a essa liderança do marido, ainda é uma visão que acredita que liderança significa amor sacrificial. A mulher é submissa ao que no casamento? É submissa a amor e sacrifício. Ela segue a liderança do marido, mas liderança no contexto cristão não é mandar, não é ser impositor, não é agir com violência, não é desconsiderar. Liderar, num sentido cristão, é ser aquele que vai na frente pra morrer, pra se sacrificar, é quem leva o tiro primeiro, é quem desce de noite quando tem algum barulho, é quem carrega o peso, é quem se coloca na frente, é quem considera o outro em primeiro lugar. Em Efésios 5, diz: mulheres, sejam submissas a seus maridos. Mas não diz homens liderem suas mulheres. Diz homens morram de tanto amar as suas mulheres e sacrifiquem como Jesus se sacrificou pela igreja. Não faz nenhum sentido que uma visão complementarista do casamento justifique qualquer tipo de violência dentro do matrimônio. A violência doméstica é um crime e um pecado. E como o pecado cresce no coração, ninguém começa batendo na esposa, sempre existe uma ira que cresce. Não são poucos os especialistas que concordam que a violência doméstica sempre começa com outros tipos de violência, como a violência verbal, xingamento, grito. O soco na parede é sempre o primeiro passo para coisas muito piores. Nas memórias de Alex, quando ela conheceu Sean, ele aparentava ser um homem normal, um homem interessante. E depois que eles começam a namorar, depois que a gravidez vem, é que começa a crescer a violência. O soco foi na parede, não ia demorar muito pro soco ser nela. O casamento deve refletir o relacionamento de Jesus com a igreja. É isso que a gente lê em Efésios 5. Jesus amou, sofreu, morreu e ressuscitou pela sua noiva. Ele aceitou a injúria, ele aceitou o xingamento, ele aceitou a rejeição, a calúnia e a dor pela sua igreja. Ele foi humilhado até a morte de cruz por causa de sua igreja, por causa do seu povo. Ele exerce uma liderança sacrificial e amorosa. O homem que não está disposto a isso quando necessário e internaliza tudo que precisar para que nunca reaja com violência, é um homem que não está preparado para o que significa o casamento. O homem que violenta sua esposa é um pecador. Ele tem um problema sério com Deus e Deus vai puni-lo e vai vingá-lo. Mas também é um criminoso. Ele tem um problema com a sociedade, ele tem um problema que deve também ser resolvido dentro do ambiente jurídico. Pastores devem entregar para a polícia homens violentos e abusadores. Mulheres não podem permanecer na mesma casa de homens violentos e abusadores. Bom, no fim da série, Sean entrega a guarda integral da Mandy para Alex. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que ele tinha um problema que precisava ser tratado, e só quando ele tratasse esse problema é que ele ia tentar visitar a sua filha de novo. Mas veja, o problema dele não era um problema com a bebida, o problema dele não era um problema com a violência, o problema dele era um problema com o pecado, com a maldade, com tudo aquilo de terrível que saía do coração dele. É o pecado que perverte a nossa moral, é que perverte a nossa índole, é o pecado que destrói quem nós somos no mais íntimo daquilo que há dentro da gente. E o pecado só é erradicado por meio do sangue de Cristo. É o sangue do noivo que se sacrificou voluntariamente, que protege que sangue inocente seja derramado em casamento. Homens precisam de uma fé forte e genuína para que eles possam agir com o mínimo de dignidade dentro de seus lares. É uma loucura que homens que se digam cristãos possam fazer coisas e implementar males que são mal vistos até mesmo dentro de ambientes seculares. Vários homens não crentes não batem, não espancam, não humilham. Isso não pode ser aceito nunca dentro do ambiente religioso. Que as mulheres sejam protegidas, que os homens sejam enfiados na cadeia. E que um dia, seriados como Made possam ser simplesmente obras de ficção. Neném, se alguém um dia bater em você, você me conte, viu? Que papai arranca as tripas dele. Pessoal, tudo bom? Se inscreve no canal. Inscreve no canal. Dá like. Dá like. Diz, bate não. Pode não. Não pode bater. Pode não.